Olá, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, nosso quadro de entrevistas, e o meu convidado de hoje é o José Alexandre Freitas, CEO da Oliveira Trust. Mary, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Eu sou CEO da Oliveira Trust, como você apresentou. A Oliveira Trust, para quem não conhece, é uma plataforma do mercado financeiro. A gente presta serviços fiduciários, basicamente em ofertas públicas de valores imobiliários, então, a emissão de debêntures, de CRI, de CRA. A gente atua ali como representante dos investidores e também na administração fiduciária de fundos e na custódia. Legal, e agora vocês também estão com um pezinho aí na tokenização, né, investindo em tokenizadoras, também dando spoiler aí de um pouquinho que a gente vai falar aqui hoje, né. Mas para começar, eu quero saber da sua história, porque fiquei sabendo aqui que você entrou na Oliveira Trust como estagiário e agora é CEO, né? Acho que só isso já é um ponto super interessante. Eu vi que você também tem vários certificados da Anbima, então eu quero que você me conte um pouco mais como é que foi toda essa trajetória, né, de estagiário a CEO. É assim, na verdade, no final ali da faculdade de Direito, eu tinha o objetivo de fazer um concurso público. Minha irmã é juíza, meu pai era general do Exército. Então, assim, o meu caminho era o serviço público. E eu estagiei na Procuradoria do Estado, com uma procuradora que depois foi diretora da CVM, inclusive. E ela me indicou um escritório para poder fazer entrevista, né, para ser estagiário. E eu achava que era um escritório de advocacia, porque todo o meu segmento, minha formação era jurídica. E quando chegou lá, era uma DTVM que estava sendo constituída, tinha acabado de ser constituída, e era para estagiar montando a área jurídica dessa DTVM. Na época chamava Oliveira Bastos. E aí uma das sócias saiu, que era a Bastos, né? Saiu e aí virou Oliveira Trust. E isso eu estou falando já de início de 92, né? Então eu tinha 19 anos. E você tinha alguma ideia de mercado financeiro já ou foi assim, susto total? Zero, não tinha nenhum conhecimento. Eu entendia, tinha estudado muito o título de crédito, parte de faculdade, né, teórica, mas na prática nada. E aí foi realmente foi uma experiência totalmente nova. E, e fui montar, na verdade, toda a área jurídica para mercado financeiro da TVM foi um desafio enorme, porque começar do zero uma área contratando as pessoas, aprendendo muito com os sócios, com o Mauro, com o César. E então foi um desafio enorme no início, mas deu certo, né? Legal. E você contou muito dessa parte que você estagiou lá, mas como é que foram as coisas quando você começou a crescer na Oliveira Trust, né? Porque você entrou lá no começo, já teve que tomar responsabilidade por um monte de coisa, mesmo sendo estagiário, né? E como é que foi essa trajetória? O que você fez lá, até chegar ao CEO? É assim, nos primeiros 3 meses, meu estágio durou 3 meses, tá? Porque Uhum. com 3 meses eles me efetivaram na época. E o estágio era de 6 horas, já ficava 10, 12 horas, gostava muito do que eu estava fazendo. E eu sempre tive uma outra paixão, que era a matemática. Então eu dava aula de matemática, faculdade de Direito, e dava aula de matemática. E gostava muito. Então, quando eu vi que eu podia ter a matemática ali junto com o direito, e aí aquela paixão começou a aflorar, e eu comecei a estudar muito a parte de matemática financeira, a parte de rentabilidade de títulos de renda fixa. Então isso ajudou bastante. Então o início foi muito aprendizado e meio que a junção do direito com o financeiro, né? Então acho que essa foi a parte bacana dos 2 primeiros anos. E nesses 30 anos, né, se eu fiz a conta certa 32, aqui, 32. 32, eh, como que você observou nessas mudanças no mercado financeiro? Porque eu imagino, assim, que tenha sido, principalmente falando dos últimos 30 anos, eu acho que tenha sido uma coisa, assim, explosiva, né, porque, numa época você tinha aquelas coisas ali totalmente analógicas e agora tudo digital, agora a gente está falando até de tecnologias que são nativas digitais, né, que é uma coisa que muito provavelmente naquela época nem se imaginava, né. Então como é que você observou essas mudanças nesses anos todos? Não,
É exatamente o que você está falando. E isso em todos os setores do mercado, tá? Mas em 92 não tinha internet, né? O pessoal usava a comunicação era por fax. Você recebia uma escritura, um documento, era em fax para poder analisar, uma coisa impensável hoje. Pegar, escrever, escanear e tirar xerox, mandar de novo para outra pessoa por fax, era uma coisa muito analógica. E eu vi a troca de moeda, né? Estou falando antes do Plano Real, então eu cheguei a participar ali por 2 anos do Cruzeiro Real, né? Depois virou o Real. E então eu vi o mercado sofrendo com aquela inflação alta, mudanças de moeda, depois o controle da inflação, os juros, a variação dos juros em função do crescimento de mercado, e tudo isso também é aplicado com a tecnologia, né? Quando a gente fala da década de 90, fax, internet chegando, aquele tempo que você tinha de 2, 3 dias para responder um documento, passou a ser 2, 3 horas. Hoje, com o WhatsApp, né, atualmente, você tem 2, 3 minutos. Se você demorar, a pessoa está mandando outra mensagem te cobrando, né? Então, a velocidade de resposta aumentou muito. Você tem que estar preparado para responder, fazer várias coisas ao mesmo tempo e responder muito mais rápido. E na Oliveira Trust, como é que vocês estão lidando com isso, né? Porque até dei um spoilerzinho lá no começo que a gente ia falar sobre esse investimento que vocês estão fazendo na área de tokenização, né? E tokenização, para quem não conhece, é você trazer um ativo do mundo real para a blockchain, e aí você pode até fragmentar isso e pulverizar, então acaba trazendo mais inovação ainda do que a gente já viu nos últimos 30 anos. Então, como é que vocês estão enxergando essa área? Por que que vocês escolheram investir, né? Vocês investiram na Leak e na Before, e você até me contou aqui que vocês fizeram o TDIC, que é um token de direitos creditórios com o Itaú e a Leak. E eu queria que você me contasse um pouco sobre essas iniciativas e até pensando na perspectiva da Oliveira Trust, né? Qual que é o interesse de vocês nessa área e o que que vocês estão prevendo para o mercado? Legal. O token, eu acho que é um caminho sem volta. A tokenização de ativos é uma forma de você democratizar o acesso a investidores, para investidores em ativos de rentabilidade fantástica, que você não consegue em plataformas normais. Vem agora, por conta da 175, a resolução da CVM também, os fundos de criptoativos, também uma forma de você rentabilizar, buscar uma rentabilidade melhor em fundos de investimento geridos por grandes casas. É, e, e aí, o outro acesso é com relação a quem vende, o cedente, o vendedor, que está captando. Se a gente pensar no mercado tradicional, lá na década de 90, quando eu falei, quando eu entrei como estagiário, a gente só tinha como captar via debênture. Depois vieram as notas promissórias e as operações com CRI e CRA. No final da década, já nos anos 2000, os fundos de investimento e basicamente os fundos estruturados, os FDICs, os FIPs, os imobiliários. Só que todos esses modelos são estruturas que você, para captar, tem que ter um volume mínimo, e esse volume mínimo vai depender muito dos bancos, de quem está estruturando, mas menos do que 30, 40, 50 milhões é inviável pensar numa estrutura dessa de mercado. Está aí o token. O token ele resolve e democratiza esse acesso, porque quem tem um ativo fantástico que vale 2, 3, 5 milhões, ele não precisa ir no banco da agência dele, de pessoa física, para tentar fazer um negócio. Ele pode tentar via uma tokenizadora, fragmentar, como você bem explicou, aquele ativo, por meio da blockchain, todo o processo aí de tokenização e controle e pagamentos, ele vende isso no mercado e os spreads são muito menores. Ficam muito mais adstritos ali ao investidor e a quem está vendendo. Então, o token, para mim, até de uma forma mais objetiva, porque eu falei que o caminho sem volta, porque ele vai viabilizar justamente essas estruturas menores e que o mercado é sedento por isso, né? E até falando que você falou do caminho sem volta, eu conversei sobre tokenização já com muita gente aqui, né, no Future of Money, e até a própria CVM acredita também que no futuro, pode ser não tão próximo assim, mas no futuro, se o mercado de tokenização decolar mesmo, já vão ter aqueles tokens que são
nativos digitais. Então, você não vai precisar pegar uma coisa de fora e trazer para o blockchain, porque ela já vai nascer ali, porque é mais interessante, é mais vantajoso, é mais lucrativo, enfim. Então, queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que a CVM tem trabalhado muito para tentar, e o Banco Central também, com o Drex, com o Real Digital, que vai impulsionar o mercado de tokenização. Ele elimina vários desvios que o mercado tem que fazer para poder viabilizar uma tokenização, quando você já tem a moeda brasileira em formato digital, no token. Então, o Real Digital ele é fantástico. Mas, nessa evolução, você imagina que antigamente, para comprovar quem era o debenturista de uma emissão de debêntures, eu tinha que ir na empresa que emitiu, bater na porta da área de departamento de acionistas, pegar um livro e lá estava escrito lá, Mari, tantas debêntures, José Alexandre, tantas debêntures. O mercado evoluiu, a legislação mudou e vieram as debêntures escriturais. Isso passou a ser controlado por uma instituição financeira. Atualmente, por exemplo, lá no Oliveira Trust, a gente controla no blockchain. Então, não existe um servidor hoje que diz quem é o titular, mas isso está em rede no blockchain, com uma segurança enorme e uma velocidade muito maior de processamento. E o token é isso, ele é todo esse processo de evolução do mercado chegando num viés sem volta de velocidade e segurança. E até pensando aqui que você é formado em direito e tudo mais, eu não vou poder deixar de perguntar qual que é a sua opinião sobre como é que fica a regulação de tudo isso, né? A gente já viu vários movimentos da CVM e do governo pensando em regular não só tokens, mas até mercado de criptoativos no geral. Então, mas lógico que também tem muita gente que fala, é só o comecinho, ainda precisa de muita coisa e tudo mais. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Assim, eu imagino que o mercado... Eu gosto de jiu-jitsu, né? Então, vou usar como analogia aqui. Você imagina que o mercado hoje é faixa roxa de jiu-jitsu ou marrom de jiu-jitsu, porque ele já aprendeu um monte de situações que deram errado no mercado. Uhum. Não, mas espera aí, faixa roxa e faixa marrom, para quem não entende de jiu-jitsu, é bom ou ruim? Faixa intermediária, roxa. Uhum. Começa na branca e vai para azul, roxa, marrom e preta. Ah, legal. Tá? Então, você está numa faixa intermediária ali de jiu-jitsu, um aprendizado, já tem algum aprendizado, mas ainda não é um grande mestre, tem muito para evoluir ainda. Mas aquele aprendizado você não pode descartar. Então, dentro do mercado é isso. Todas as outras estruturas menos tecnológicas que foram utilizadas pelo mercado nos trouxeram um aprendizado enorme do que não dá para fazer. Então, a gente não pode simplesmente esquecer a regulação que a CVM já fez para o mercado e sair achando que o mercado tem capacidade de se autorregular e fazendo um token liberado, qualquer estrutura. Então, eu sou muito a favor da regulação da CVM para que aquele aprendizado que foi absorvido já pelo mercado e que está nas instruções, nas normas da CVM, possa também ser aplicadas para o token, que é um produto novo, mas ele já tem que nascer faixa roxa, já tem que nascer com o aprendizado que o mercado teve, né? Então, acho que isso é por isso que é importante. Ao mesmo tempo, eu tenho que permitir ele chegar até a faixa preta. Então, tem que ter a liberdade para ele criar e ser desenvolvido. Não pode ser um obstáculo enorme que não consiga pular, né? Então, daí meu posicionamento com relação à CVM. Acho que eles têm feito um esforço enorme e são fundamentais para que esse mercado seja seguro. E acho que até seria legal para a gente deixar bem claro aqui qual que é a sua opinião sobre as vantagens e os desafios também do mercado de tokenização, porque a gente costuma falar muito sobre as vantagens, né, que vai economizar, vai democratizar o acesso e tudo mais, mas quais são os desafios que a gente ainda enxerga nesse mercado e que você enxerga? Eu acho que a parte da segurança. Segurança, porque quem pode emitir um título para o mercado de capitais são entidades já pré-estabelecidas, são poucas, mas que já têm um aval, uma validação pela CVM, pelo Banco Central. Quando você vai para a tokenização, é um mercado aberto, um papel em branco. Então, assim como vai ter muito player novo, bom, entrando, também tem os ruins. Esse filtro não existe na fase inicial. Então, o risco está em empresas crescerem em cima de construir um castelo na areia.
Então, a preocupação é que o mercado tenha algum tipo de proteção para o investidor, que aí você consiga saber que está comprando um ativo que é exatamente aquilo que te venderam, né? E que tem segurança, porque se der errado, você está ciente dos riscos do investimento que você fez, porque todo investimento tem risco, o token também tem. Mas eu acho que é isso, acho que a segurança é o principal pilar agora dessa fase de crescimento. E a gente viu a tecnologia blockchain surgir, né, e se consolidar mais com o Bitcoin, né, que é uma criptomoeda que por muito tempo ficou ali meio que num limbo regulatório e tudo mais, né, ligada por muita gente a golpes, fraudes e tudo mais. Então, ainda existe muito essa concepção de que cripto pirâmide e tudo mais. Só que a gente vê também por um outro lado, agora nos últimos anos, mais recentemente ainda, governos, né, bancos, grandes instituições aderindo a essa tecnologia. Acho que até o próprio Drex é um ótimo exemplo disso. Então, eu queria saber se você acha que essa adesão, ela tem o poder de impactar o mercado, cripto, blockchain, tokenização, para que isso se torne, como um todo, mais regulado, ou pode ser que aconteça de dividir em 2 caminhos. Então, a gente vai ter ali as criptomoedas que vão ficar ali ainda no limbo e a gente vai ter uma elite dos ativos que vão ser os que são regulados, né, CBDCs e os grandes bancos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho exatamente que a gente vai ter no futuro uma separação. Aquelas criptomoedas, os ativos, criptoativos que vão migrar para as plataformas reguladas e aqueles que vão ficar de forma ladeando essa estrutura regulatória outras questões, ou porque são criptoativos ou moedas emitidos em ambientes menores, não tem interesse em registrar por outras finalidades. Então, não significa que são ilícitos, mas vão circular, até porque se não fosse a possibilidade de emissão de ativos dessa natureza não regulados, a gente não estaria aqui hoje falando sobre Bitcoin, sobre token, né? Então, acho que certamente terão outros ativos no ambiente não regulado. Só que a tendência é que a velocidade de absorção do ambiente regulatório acelere, seja muito maior. Então, essas reformas e adaptações de normas de criptoativos vão ter que ser quase que anuais, alguma capacidade de absorver a velocidade com que o mercado vai mudar. Legal, e acho que até uma curiosidade aqui, porque a gente falou tanto sobre tantas mudanças, né, num período aí até curto de tempo, né, 30 anos, mas acho que para você, não sei quantos anos você tem, mas acho que 30 anos já é boa parte da sua vida, né. Então eu queria saber de você, como que você vivenciou todas essas mudanças e quais são as suas perspectivas para os próximos anos, né? Porque aqui no Future of Money a gente fala muito se o dinheiro em papel vai acabar, se tudo vai virar em blockchain, né, metaverso e várias realidades assim que são até distantes quando a gente fala, mas estão mais próximas do que a gente imagina. Então, até você comentou do jiu-jitsu, né? Fiquei sabendo que você acorda 5 horas da manhã para treinar jiu-jitsu, tem aí uma rotina de CEO bastante pesada. Então eu quero que você me conte como é que tá sendo isso para você e o que que você espera do futuro. Não, legal. Começando do final, você falou do jiu-jitsu, mexeu com uma outra paixão minha, né? E aí, eu acordo todos os dias, 5 anos e meio, 5 da manhã, e vou treinar. Aí treino de 6 às 7, aí uma horinha de treino, saio dali, vou pegar a esposa e os filhos para levar para a escola, depois tomar um café com a esposa e ir para o trabalho. Essa é a minha rotina, quando eu não venho para São Paulo, né? E aí, essa é a minha rotina semanal. E aí o jiu-jitsu me ajudou muito também por função da capacidade que você tem que ter de começar do zero. Eu tô com 52 anos agora, fiz 52 em outubro. E eu comecei com 46, eu falei, caramba, botei uma faixa branca na cintura, não sei nada, nunca tinha posto um kimono na minha vida, como é que eu faço? E aí você começar a aprender e ficar confortável no desconforto foi um aprendizado enorme. Isso me ajudou muito no meu trabalho,
inclusive na minha vida profissional. A Oliveira Trust hoje tem 330 colaboradores. Eu sou CEO desde 2014, são 9 anos já. E nesse espaço de tempo, a empresa foi de 80 para 330 colaboradores. Eu cruzo com pessoas que não sei o nome, isso me assusta às vezes, né? Mas, então, isso tudo, o jiu-jitsu me ajudou a lidar com essas situações do desconfortável, ficar confortável na situação que você não tem um controle, né? Então, acho que isso é bacana. E com relação ao futuro, e como é que eu vi, né, nesses 31 anos de OT, a empresa tem 32, eu tenho 31 de empresa, é que eu acho que o mercado ele se provou muito dinâmico. E por mais que lá na época, na década de 90, eu não tivesse essa visão, a tecnologia ela é fundamental em qualquer pensamento que você possa ter para os próximos 2, 5, 10 ou 20 anos. Então, na programação de qualquer empresa, né, e não pensando só no mercado financeiro, mas você tem que pensar como é que essa tecnologia vai impactar o seu negócio. E o blockchain, por exemplo, a tokenização, ela vai disruptar uma série de questões tradicionais e quem não estiver pronto para essa mudança não vai conseguir viabilizar a tomada de recursos por um empresário, nem o investimento por um investidor final que vai mudar, né? São as pessoas mais jovens, como você, que já tem o ativo digital na cabeça, já está no celular ali no movimento. Então, os 2 cliques tem que ter o resultado na hora. 24/7 é fundamental. Você imagina eu falar assim, peraí, Mário, eu não posso te dar informação porque são 5h01. 5 horas acabou, só amanhã às 9. Não existe, né? Você quer ser 24/7. A cabeça, né, dessa geração é dinâmica. Então, quem pensa para o futuro, pensa em tecnologia. E a gente lá na Oliveira Trust tem diversas iniciativas em todos os produtos, justamente novos produtos novos também, pensando exclusivamente nessa parte do emprego da tecnologia. Legal. Nossa, acho que a gente teve um papo muito bom aqui, a gente passou por vários pontos, né? Eu nunca me imaginei que eu iria falar sobre jiu-jitsu aqui no Bloco a Bloco. Mas, para finalizar, eu tenho um bate-bola aqui, perguntas curtas, respostas curtas. E vou começar com a clássica, que é o time de futebol. Qual que é o seu time de futebol? Vasco da Gama. O seu livro preferido? Acho que é Arte da Guerra. O último filme que você assistiu? Último filme... Eita. Agora eu não me lembro. Acho que foi Missão Impossível. No cinema, né? Foi Missão Impossível. O lugar preferido no mundo? Acho que com a minha família em algum lugar, mas assim, acho que pode ser Paris. E uma dica para os estagiários de hoje em dia que também querem virar CEO? Olha, essa eu gosto de... Aí pode ser mais de uma palavra? Pode. Primeiro, começar com resiliência. Você tem que se superar. Eu fui... por várias vezes na minha cabeça, eu tive o pensamento de desistir, de sair. Eu acho que a gente, hoje, ainda mais nessa geração atual, tem sempre o desejo de mudança. E aí, a mudança, às vezes, não precisa ser necessariamente um CNPJ diferente. Você não precisa sair da empresa para você mudar e crescer. Eu fui me reinventando dentro da empresa, tentando ajudar entre alegrias e dissabores dentro da companhia e não desistir, né? Então, acho que não desistir, resiliência, estudar muito, entender a empresa onde você trabalha, seja onde for, do início ao fim, a atividade do boy ou do presidente, entender tudo o que acontece. Acho que quando você se dedica assim, o reconhecimento ele vem com o tempo. Então, é isso. Legal, muito obrigada por ter vindo aqui, né? Veio do Rio de Janeiro ainda, e acho que foi um ótimo papo. A gente falou, assim, tudo que eu queria falar, foi muito bom, e muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Mário, foi um prazer enorme, muito gentil aí pro seu convite. Obrigado. Bom, é isso, gente, a gente vai ficando por aqui.